Graça e paz, queridos, eu sou o pastor Wellington Vulcão e você está assistindo esse canal, inclusive no YouTube você vai também achar, é só você digitar lá Wellington Vulcão e você vai achar o canal e tem palavras, tem muita coisa boa lá que vai poder te abençoar. Hoje eu queria fazer um comentário de uma reportagem que eu vi pela internet e depois de pesquisar, de fazer uns contatos, eu vi que de fato era verdade. E eu queria dar uma pequena, mas uma pequena mesmo, opinião com relação ao que aconteceu. O fato foi que em uma determinada cidade de um estado do norte, houve uma festa em uma universidade federal e uma pessoa, um jovem, tomou uma decisão deliberada, uma decisão unilateral de queimar um exemplar da Bíblia. Tomou a sua decisão de pegar uma Bíblia e, não sei o contexto da festa, a motivação, ele queimou. E isso gerou uma indignação muito grande, não é? Muita gente ficou muito chateada e os pastores da cidade, algumas igrejas da cidade se manifestaram, não é? Fizeram nota de repúdio e um pastor foi a público também e fazer uma declaração de repúdio a isso. E eu queria dar a minha opinião, com liberdade que nosso país nos oferece, com toda liberdade, com toda coerência, fazer um comentário sobre isso, não é? Eu penso que as pessoas que se manifestaram contra esse ato, talvez nunca tenham lido na história do cristianismo e na história da Bíblia, não é? Que ao longo da sua existência ela sofreu esse tipo de perseguição, ela sofreu esse tipo de afronta, não é? Enquanto a Igreja Romana dominou, a Igreja Romana foi a que mais fez atrocidades em nome da Bíblia e com a Bíblia, não é? Muitos papas fizeram decretos, leis e formaram exércitos para que fossem capturados, presos e queimados quem estivesse com a Bíblia, fazendo suas traduções, divulgando, distribuindo, fazendo traduções, e também os exemplares da Bíblia também deveriam ser queimados. Por conta disso, Concílio de Trento, Concílio de Toulouse, Concílio de Tarrafona, todos esses concílios foram concílios para emitir decretos contra a divulgação, contra as traduções, e que os que tais coisas fizessem também fossem queimados e presos, não é? As Bíblias da Alemanha, das suas versões, a Bíblia da Alemanha, a Bíblia da Espanha, a Bíblia da França, não é? A Bíblia da Itália, a Bíblia da Inglaterra, todas as suas versões foram perseguidas, foram queimadas, pessoas foram presas, queimadas porque estavam seguindo, não é, os ensinos da palavra de Deus. Aí já não foi uma perseguição só aos cristãos, mas era uma perseguição da Igreja Romana à prática da leitura bíblica. Ora, daí temos o Martinho Lutero, não é, que se manifestou porque ele queria a livre interpretação das Escrituras e a salvação pela fé. Então, foi muito perseguido. O que eu quero dizer com isso é que ao longo da história a Bíblia foi perseguida, foi riscada, foi queimada, foi afrontada, e esse ato desse rapaz também parece ser mais um ao longo da história. O que me deixa muito chocado, e é o ponto que eu quero chegar, é o que levou esse rapaz a fazer isso. Ao longo da história, a Bíblia foi queimada por motivações de líderes. Então os próprios cristãos fomentavam perseguições e muitas atrocidades em nome da Bíblia, em nome da palavra de Deus. E hoje não é diferente. Você sabe que, eu quero usar um exemplo, o suicida, é dito que o suicida, ele é aquele que mais quer viver. Mas como para ele não encontra forças, nem meios para viver, então ele se mata. Ele acha que não tem solução, então ele tira a sua própria vida. Eu quero usar esse exemplo para dizer que muitas pessoas hoje têm algumas aversões, algumas resistências à palavra de Deus, porque até querem de alguma forma ter uma relação com a Bíblia, até querem de alguma forma ter uma relação com a palavra de Deus, mas não conseguem por causa de muita loucura que está acontecendo, muita interpretação equivocada, errada da palavra de Deus, muita invenção humana em nome da palavra de Deus. Então,
o que fica para mim é o seguinte: eu não estou aqui fazendo apologia a que se tenha desrespeito, a que se afronte a livros sagrados de qualquer instituição religiosa. Porque, afinal de contas, todo mundo tem a sua Bíblia, não é? Os muçulmanos têm a Bíblia deles, os judeus têm a Torá e seguem os princípios da Torá. Muitas religiões têm a sua Bíblia, empresas têm as suas Bíblias, a maneira de viver das empresas. Então, muita gente tem a sua Bíblia. Eu não estou fazendo apologia a que se faça esse tipo de afronta, a que se queime, a violência. Não. A minha palavra é que o que levou esse rapaz a fazer isso, o que leva pessoas a ter aversão à Bíblia, a culpa é de alguns cristãos. Sabe como nós rasgamos a Bíblia? Quem está rasgando a Bíblia não são eles. Eles rasgaram, eles queimaram e rasgaram a tinta, o papel, não é? Eles queimaram isso, tinta e papel. Nós estamos queimando a palavra de Deus, rasgando a palavra de Deus e fazendo verdadeiras fogueiras com elas quando a gente deixa de amar o nosso próximo. Quando a gente deixa de alguma forma, dar assistência às viúvas, às que são realmente viúvas. Quando a gente não alimenta aquele que tem fome. Quando a gente não visita o preso. Quando a gente não veste aquele que está nu. Quando a gente deixa essas coisas, o Senhor Jesus disse que nós deixamos de fazer a Ele. Mas quando nós fazemos essas coisas, o Senhor Jesus diz que nós fazemos a Ele. É como se nós estivéssemos fazendo a Ele. Então, nós, evangélicos, é quem estamos, de fato, alguns, rasgando e queimando a palavra de Deus. Não é nota de repúdio, não é palavra de repúdio, não é posicionamento. Nós não estamos num campo de batalha. Nós não estamos em uma zona de guerra para declarar guerra com ninguém. Nós precisamos procurar essas pessoas e dizer: o que levou você a fazer isso? Qual é o nosso erro? Qual é a nossa interpretação errada que está fazendo você, que até quer ter um contato, uma relação com a palavra de Deus, mas nós estamos interpretando essa Bíblia de maneira tão errada, tão equivocada, que leva você a ver que não é possível e então tomar a atitude de queimar e de destruir a Bíblia. Eu queria deixar essa minha palavra aqui para você e dizer: não é com briga que nós vamos alcançar, é pelo amor. Nós alcançamos as pessoas pelo amor. Se nós não fizermos isso, aí vai aparecer uma porção de gente, uma porção de grupos com interpretações erradas da palavra de Deus, e aí faz com que pessoas queiram destruir a palavra de Deus. Daí vem os loucos por Jesus. Uma vez, um rapaz fez uma foto que foi divulgada e que também correu nas redes sociais, fazendo um gesto de que estava cheirando, não é, a palavra de Deus. Para que isso? Aí vem os loucos por Jesus, não é? É interessante que o Senhor Jesus não pediu nenhum louco. Todas as pessoas insanas que Jesus viu, Ele transformou em pessoas extremamente saudáveis. Jesus não pediu nada disso. Daí vem os outros movimentos, que são interpretações erradas da palavra de Deus. Basta que a gente viva o amor que o Senhor Jesus deixou para todos nós, para que a gente possa expressar esse amor. Então, encerrando, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ao longo da história, queimaram tinta, queimaram o papel, queimaram letra. Mas a palavra do Senhor, essa ninguém pode queimar. Ela está no coração e com ela nós podemos viver. Que Deus te abençoe. Pense nisso, porque de alguma forma isso pode ser um ponto de partida para você. Que Deus te abençoe. Graça e paz.